Olá, bem-vindo ao canal da Igreja Batista de Brookfield e no Milford. A mensagem que você vai assistir tem o tema Vale a Pena Esperar em Deus, é baseada em Isaías capítulo 40, verso de 1 a 11. Eu espero que toque o seu coração profundamente e que haja edificação para a sua vida. Se você gostar da mensagem, não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva também para não ficar de fora de nenhuma das novidades que sempre estão acontecendo por aqui. A gente tem um tema para hoje, vale a pena esperar em Deus. Vale a pena esperar em Deus. Eu vou convidar vocês que abram suas Bíblias comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, nós vamos ler os versos de 1 a 11, Isaías 40, verso 1 até o verso 11, nos diz assim a palavra de Deus: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade ou o seu pecado está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eis a voz do que clama: preparai no deserto o caminho do Senhor e endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e será abatido todo monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso, aplanado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, respondi eu, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, murcha a flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e murcha a flor. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis, aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, a sua recompensa diante dele. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, muito obrigado pelo teu agir, muito obrigado pelo teu falar. Pai, que esta manhã aqui seja uma manhã poderosa, Senhor, na tua presença. Senhor, que aquilo que nós temos escrito, aquilo que nós temos pensado, aquilo que está preparado, Senhor, possa ser usado pelo teu Santo Espírito para ministrar poderosamente aos nossos corações o teu querer para cada um de nós aqui nesta manhã. Pai, que eu seja um vaso nas tuas mãos, que derrama das tuas bênçãos sobre o teu povo, que da minha boca saiam somente as tuas palavras e nada mais do que as tuas palavras, Senhor, para que o teu agir seja marcante aqui entre nós. É o que nós clamamos a ti, agradecidos, no nome rico e santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e eterno Salvador. Amém. Amém. O escritor A.W. Tozer, no seu livro A Procura de Deus, ele faz uma sugestão. É duvidoso que Deus abençoe um homem abundantemente antes que ele o tenha machucado profundamente. É duvidoso que Deus abençoe um homem abundantemente antes que ele o tenha machucado profundamente. Não há sequer um exemplo na palavra de Deus de alguém que foi abençoado grandemente por Deus sem antes ter sofrido de forma profunda. Nenhum sequer. Não há um exemplo sequer de alguém que tenha sido ricamente abençoado por Deus sem ter padecido. Neste texto que a gente acabou de ler, Deus, depois de tirar do povo de Israel todas aquelas coisas que impediam o povo de servi-lo com integridade, ele está mostrando para eles um caminho de volta à presença dele. Isso nos faz lembrar de textos como o texto de Joel capítulo 1, verso 1 e 2, o profeta Joel diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nolo atará.
Nola atará. Depois de 2 dias nos ressuscitará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Vale a pena, amados, esperar em Deus. Vale a pena esperar em Deus por diversas razões. Mas nessa manhã a gente vai falar de 3. 3 razões porque de fato vale a pena esperar em Deus. Vale a pena confiar em Deus. Se você quiser, pode anotar na costa do seu boletim. A primeira dessas razões é porque Deus é um Deus de conforto. O nosso Senhor é um Deus de conforto. O verso 1 fala: consolai o meu povo, diz o Senhor. Uma coisa curiosa para a gente é a gente poder pensar o que é consolo, segundo a Bíblia. Consolo, segundo os homens, a gente tem uma boa noção do que é consolo, segundo os homens, humanamente falando. Mas na Bíblia, conforto é algo bom que resolve as dificuldades causadas por algo ruim. Isso é conforto. Enquanto estivermos no mundo, nós vamos precisar desse conforto. O nosso Deus é o Deus de conforto. E essa é uma das razões pelas quais vale a pena esperar no Senhor. João, capítulo 17, no verso 15, no que a gente costuma chamar de oração sacerdotal de Jesus, Jesus ora pelos seus discípulos assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do mal. Que os proteja do mal. O Senhor é um Deus do conforto, Ele nos protege, Ele nos ampara, Ele nos mantém guardados debaixo da sua mão, mesmo quando nós estamos envolvidos em todo este mundo, com todas as coisas malignas que acontecem nesse mundo. Coisas premeditadas pelo nosso arqui-inimigo, Satanás, que quer nos derrubar, que quer nos deixar em situações complicadas, mas Deus é o Deus que nos protege. E vale a pena esperar no Senhor, vale a pena esperar em Deus, porque Deus é Deus de conforto. E nós precisamos de conforto. Todos nós precisamos de conforto. Eu preciso, cada um de vocês também precisa de conforto diariamente. O conforto de Deus nem sempre tirará de nós as coisas ruins. Algumas vezes Ele nos fortalecerá para enfrentarmos os problemas. Algumas vezes Ele nos enxuga as lágrimas, outras vezes Ele nos faz mais forte para chorar ainda mais. Assim que o Senhor funciona. Ele funciona dessa forma. O apóstolo Paulo, num texto lindo que a gente conhece da palavra de Deus, ele clama ao Senhor, ele fala: eu clamei ao Senhor 3 vezes por um espinho que eu tinha na carne, e o Senhor falou para mim: a minha graça é bastante para você, a minha graça é suficiente para você. Nem sempre Deus tira de nós os problemas, mas Ele nos dá conforto, para vivermos no meio dos problemas com conforto, porque Deus é o Deus de conforto. O Espírito Santo, um dos seus nomes é exatamente esse. Ele é o Consolador, aquele que conforta, aquele que nos consola, aquele que nos mantém na presença do nosso Deus. Toda situação ruim pode ficar pior. Se você está experimentando uma situação ruim, não se iluda, pode ficar pior. Toda situação ruim pode ficar pior. É somente Deus que nos traz conforto para sobrevivermos a todas as intempéries que o mundo pode nos proporcionar. Só Deus. Somente Deus é o Deus de conforto. Os judeus que estavam cativos, na época em que Isaías escreveu este texto, eles precisavam ouvir essa palavra. Eles precisavam desse conforto. Os que ficaram em Israel também precisavam desse conforto. E a verdade é que todos nós precisamos desse conforto. Todos nós precisamos dessa mesma palavra que Deus deu a Isaías para o seu povo, para o povo de Israel. Nós, hoje, no século 21, precisamos deste conforto. Mesmo pessoas que são exemplos de vida cristã precisam relembrar essas palavras de Isaías, que o Senhor é um Deus de conforto. Pessoas que são exemplo, quando você olha e fala: não tem como ser melhor do que essa pessoa. Precisa de um conforto do Senhor, porque enfrenta dificuldades, enfrenta problemas, enfrenta aflições. Pessoas que estão sofrendo doenças incuráveis, somente esperando a morte chegar. Quantos de nós conhecemos pessoas assim? Há tão pouco tempo, eu e mais alguns aqui na igreja orávamos por um amigo que estava literalmente desse jeito, esperando a morte chegar, e a morte chegou para ele. Mas essas pessoas precisam de conforto. Essas pessoas precisam de ouvir a palavra de Deus que traz o alento, que traz conforto. Crianças sofrendo em orfanatos porque perderam os pais, ou simplesmente porque foram abandonadas e deixadas ao léu sem ninguém, precisam ouvir essas palavras. Precisam ouvir as palavras que Deus é o Deus de conforto. A história de muitas pessoas aqui na América, o filho, a filha, que passou talvez uma década ou mais, fora, longe dos pais, no país estrangeiro, buscando uma vida melhor para si, para os seus pais, para sua mãe,
somente para voltar para o país e sepultar a mãe que não pôde abraçá-la? Preciso ouvir essas palavras. Consolai, consolai meu povo. Deus é um Deus de conforto e por causa disso vale a pena esperar no Senhor. Casais sofrendo por causa de um relacionamento quebrado, precisam ouvir essas palavras. Consolai, consolai meu povo. Vale a pena esperar em Deus também, porque Ele está vindo a agir em nosso favor. Deus não só é um Deus de conforto, mas é um Deus que está agindo em nosso favor. Deus é um Deus que se importa conosco. Se importa com cada um de nós aqui. Isso não é tão bom a gente saber que o Deus que nós confiamos é um Deus que se importa conosco. Isso nos chama para uma segunda coisa, você pode anotar, que não é uma pessoa qualquer, é o Deus de poder. Vale a pena esperar em Deus, porque Deus é Deus de poder. Na Bíblia, conforto não só é algo bom, né, que resolve lá as aflições causadas por algo ruim, como também é algo que o homem não pode trazer para si mesmo. Conforto é algo que o homem não pode trazer para si mesmo. Somente Deus pode nos trazer conforto. Somente Deus pode nos trazer conforto. O verso 10 que nós lemos diz o seguinte: eis que o Senhor Deus virá com poder. Com poder. Isaías é instruído a falar desta fonte, né, do nosso conforto. O Deus Todo-Poderoso. Ah, mas para mim não tem algo melhor do que descansar em um Deus que é todo-poderoso. Não é uma pessoa qualquer. Não é o irmão mais velho, não é o pai, não é a mãe. Quando a gente é criança, os nossos pais são heróis para nós, né? Até a gente descobrir que eles são falhos também. Até a gente descobrir que eles têm limitações também. E já começam a deixar de ser heróis e já passam a ser vilões. Né? Para todo adolescente, o pai é a pessoa mais estúpida que existe. Não sabe nada, né? E de vez em quando as crianças falam isso até brincando, né? Menino de 3, 4 anos de idade estão falando: pai, você não sabe nada. Os adolescentes falam isso e estão certos de que eles estão com a razão, até chegar à vida adulta e falar: meus pais sabiam realmente o que estavam falando e eu não sabia nada. Mas a gente vai desse jeito. O nosso Deus é um Deus que jamais nós seremos afetados ou desapontados pelo fato de que Ele desconhece alguma coisa, pelo fato de que Ele não pode fazer alguma coisa, porque o nosso Deus é o Deus de poder. É o Deus Todo-Poderoso, e é por isso que vale a pena esperar por Ele. Vale a pena esperar por Ele, porque tem infinitas coisas que eu não tenho condições de fazer, há infinitas coisas que você não tem condições de fazer, mas o nosso Deus, Ele pode fazer todas as coisas. O nosso Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Os versos de 6 a 8 nos traz uma comparação do homem com Deus. O verso 8 fala assim: seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste ou permanece eternamente. Eternamente. Aquilo que Deus nos promete, aquilo que Deus fala para cada um de nós, permanece eternamente. Deus é um Deus de poder, Ele age em seu favor. Deus é um Deus de poder, Ele age em meu favor. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena confiar em Deus, porque Deus é este Deus maravilhoso. Deus é esse Deus que tem toda a condição de fazer para nós aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer. Conforto é algo que só Deus pode trazer ao homem. O homem não tem condição de confortar a si próprio. O homem não tem condições de trazer conforto para si próprio. Deus está vindo a agir em seu favor. Não importa qual seja lá a coisa que você está no aguarde. Deus está vindo a agir em seu favor. Deus está vindo a agir em seu favor. Nós precisamos mostrar paciência, quando Deus está trabalhando, mas também precisamos mostrar perseverança quando o diabo está tentando atrapalhar o trabalho de Deus. E são coisas às vezes interessantes para nós e de vez em quando poderia nos passar por despercebido que Satanás tenta atrapalhar o trabalho de Deus. E por que eu digo tenta? Porque ele não consegue. Ele tenta atrapalhar o trabalho do nosso Deus. Daniel enfrentou uma dificuldade com isso, enquanto ele orava, e quem vinha trazer a resposta de Deus a ele, o anjo, se enfrentou uma batalha tremenda, teve que pedir reforço na batalha. Ele falou: mas a sua oração, Daniel, foi ouvida. A sua oração, coloca seu nome na lacuna, foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus de poder. Às vezes, quando a gente vai nos shopping malls, nos shopping centers, e aí você vê lá, às vezes tem alguns lugares que já tinha sido uma loja ou alguma coisa mudou, e está lá cheio daquelas placas bonitas hoje, Quando é nas construções na rua, é só uma placa de compensado, na frente da construção, mas no shopping mall são as placas bonitas, estão lá na frente da loja, e normalmente tem as frases do tipo assim: desculpa, nós estamos em construção.
Desculpa, nós estamos em melhoria. Desculpa, nós estamos trabalhando para ficar melhor. Aí passa uma semana ou duas, você volta lá, tem uma loja maravilhosa, com preço que a gente não pode comprar. Shopping mall é sempre assim, né? E tá lá aquela coisa linda. E uau, que coisa que estava por trás daquela placa. Que coisa linda que estava por trás daquela placa. A verdade é que eu e você, nós somos uma obra em construção. E às vezes a gente precisa colocar uma placa na frente da nossa vida. Desculpa, eu estou em construção. Tem poeira, tem pedaço de pedra, tem ferro aparecendo, tem coisa ruim aparecendo. Um dia o Senhor vai completar a obra da sua vida. E quando essa obra completar, quando acabar, vai ser um grande exemplo de admiração para o mundo. Isso é o que a gente comumente chama no linguajar evangélico de testemunho. Um grande testemunho. O dia que essa obra terminar será um grande testemunho, se nós deixarmos que o Senhor complete a obra. Filipenses capítulo 1, no verso 6, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Quem começou essa obra em você tem poder. Olha que coisa boa. Tem poder para completar a obra que ele começou. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está trabalhando em nós, mesmo se nós tivermos em nossa frente a placa dizendo: desculpa, estou em construção, e eu tenho que colocar essa placa para mim e falar: desculpa, eu estou em construção, porque eu sou um vaso de barro falho e fraco, e todos nós somos, porque nós somos humanos. Mas a hora que Jesus acabar a sua obra, a hora que Deus terminar a sua obra, será um grande testemunho. Amém, amados? Amém? Conta uma história de que um fazendeiro chinês tinha somente um cavalinho. E aquele cavalinho servia para todas as coisas. Puxava o arado, carregava água, levava o pessoal para a cidade, puxando charrete. E os vizinhos todos ficavam com dó dele. Tadinho desse homem, só tem esse cavalinho. Pobre coitado, amaldiçoado, não consegue nada. Daí uma bela semana o cavalo fugiu. E os vizinhos falaram: isso aqui é má sorte, hein? Só tinha aquele bendito cavalo e o cavalo fugiu. E o fazendeiro falava: má sorte, boa sorte, eu não sei, Deus o sabe. E passou aquela semana inteira o pobre coitado tendo que andar a pé, puxando água, indo com a família para a cidade e fazendo todas as coisas, e algumas ele não pôde fazer porque não tinha cavalo para fazer. Mas depois de passar uma semana e pouco, volta aquele cavalo, apareceu de volta, trazendo com ele um monte de outros cavalos selvagens. E os fazendeiros falam: oh, isso é que é boa sorte, olha que coisa, sumiu aquele cavalinho, mas voltou agora com esse monte, olha o que ele pode fazer, e não custou 1 centavo sequer. E o fazendeiro olha para eles e fala: má sorte, boa sorte, eu não sei, Deus é que sabe. E o filho do fazendeiro resolve então amansar algum daqueles cavalos. Montou no cavalo, e o primeiro que ele montou, jogou o moleque para cima, roda para lá, roda para cá, quebrou a perna. Eles falam: isso aqui é má sorte, você é amaldiçoado, esse cavalo foi embora, volta trazendo. E agora o que acontece com o filho do pobre coitado, né? Enquanto eles estavam lá assim ainda reclamando, vem o exército, aquele monte de gente a cavalo, e recrutando todos os rapazes com idade para a guerra. Mas o filho do fazendeiro não pôde ir, porque estava com a perna quebrada. Falei: isso aqui é boa sorte, né? Olha que coisa. Falei: má sorte, boa sorte, eu não sei, Deus o sabe. Amado, o que acontece na sua vida, má sorte, boa sorte, Deus o sabe. Deus o sabe. Deus tem um propósito em todas as coisas, e vale a pena esperar em Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele conhece todos os detalhes de todas as coisas que acontecem conosco. Ele age, podendo-nos fazer melhores dentro de todas aquelas circunstâncias que Ele mesmo deixa a criar, ou Ele cria ou Ele deixa criar a nossa volta. Porque Deus é um Deus de poder. Má sorte, boa sorte, Deus o sabe. Nós só vivemos aquilo que Deus nos proporciona, confiados e esperando por Ele. Vale a pena esperar em Deus. Terceira coisa, se você quiser pode anotar aí também. Vale a pena esperar em Deus, porque Deus é um Deus de graça e misericórdia. Muitas pessoas imaginam que Deus não trará conforto para os seus não lhes trará conforto, porque os seus pecados são grandes demais. E o Senhor ainda está cobrando. Não se engane, né? Não se engane. Os pecados que nós confessamos na presença do nosso Deus, aquilo que nós levamos para a presença do nosso Deus, todos esses nossos pecados foram perdoados aos pés da cruz de Cristo. Diariamente, te são perdoados todos aqueles que você apresenta
ao Deus de graça e misericórdia. É bom a gente saber isso, porque de vez em quando nós enfrentamos dificuldades com coisas do nosso passado. Quem que não enfrenta dificuldades com coisas do passado? Coisas que você já confessou ao Senhor, falou: Senhor, me perdoa por isso. E Deus já te perdoou e você continua se cobrando, continua se achando incapaz de realizar algo para Deus, porque aconteceu a situação A, B ou C na sua vida. Deus é um Deus de graça e Deus é um Deus de misericórdia. Deus nos dá uma palavra de perdão. O verso 2 fala isso: os seus pecados já foram perdoados, as suas iniquidades já foram perdoadas. E Deus, ali em Isaías 40, falando para o povo de Israel, falou: já cobrei de vocês 2 vezes mais, já cobrei de vocês 2 vezes mais, já foram perdoados. Não há nada que Satanás pode fazer contra nós, porque nós já fomos perdoados pelo nosso Deus. Não deixe o diabo jogar sujeira no ventilador da sua vida. Ele é mentiroso, não só é mentiroso, como ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Você já foi perdoado. Seja lá qual for a coisa que volta para acusar a sua vida de vez em quando, se você já confessou ao Senhor, já foi perdoado. Escreve aí no seu boletim: eu já fui perdoado, eu já fui perdoado. Seja lá qual for quais forem as coisas que voltam para te perseguir, escreve aí: eu já fui perdoado. Eu já fui perdoado. Glórias ao nome do nosso Deus. E vale a pena esperar no nosso Deus por causa de quê? Porque Ele é esse Deus que nos dá essa palavra de perdão, porque Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de misericórdia. Glórias ao nome do nosso Deus. Mais uma coisa, Deus nos dá uma palavra de providência também. Não só nos dá uma palavra de perdão, mas Ele nos dá uma palavra de providência. O versículo 3: preparai no deserto o caminho do Senhor. É no meio do deserto que Deus nos dá estrada de acesso às suas promessas, assim como foi para o povo de Israel. Desertos, na palavra de Deus, são ilustrações, né? São analogias, né, de coisas ruins que acontecem nas nossas vidas. Coisas ruins. O Senhor Jesus enfrentou o deserto, né? Elias enfrentou o deserto, algumas outras pessoas enfrentaram o deserto, Moisés enfrentou o deserto. Desertos não são coisas boas nas nossas vidas, e às vezes nós enfrentamos desertos. Às vezes nós já saímos do deserto, às vezes nós estamos entrando no deserto, ou pode ser o caso que você esteja no meio do deserto. A coisa boa em relação ao deserto é que todas as pessoas, assim como eu mencionei agora há pouco, que não houve uma pessoa sequer que a Bíblia tenha mencionado que recebeu de Deus bênçãos grandiosas, ou que foi abençoado por Deus de forma maravilhosa, que não tenha padecido também de forma grande. Não tem uma pessoa sequer na Bíblia que tenha enfrentado um deserto e que não tenha tido um sucesso vindo de Deus. Se você está enfrentando um deserto, joga as mãos para cima. Se você conseguir jogar as mãos e os pés ao mesmo tempo, joga também. E agradece a Deus: o meu livramento está vindo. E o meu Deus está agindo em meu favor, porque Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus de providência. Nas horas mais difíceis da vida de todas as pessoas que têm ilustrado na palavra de Deus, que enfrentaram o deserto, Deus se mostrou com grande poder. Deus se mostrou com grande poder, porque Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, Ele é esse Deus que nos dá uma palavra de providência. No meio do deserto, Deus te dá a estrada de acesso às promessas dEle para a sua vida. Se você está no deserto, agradece a Deus, porque você está no lugar onde você pode receber de Deus um livramento. Amém, irmãs? Amém? Deus também nos dá uma palavra de promessa, o verso 6 e o verso 7. Toda a carne é erva e a sua beleza como a flor do campo, elas murcham com o sopro do Senhor. Na versão que a gente leu, com o hálito do Senhor. Algumas pessoas falam: será que o Senhor tem mau hálito tão forte assim, né? Então, com o sopro do Senhor, essas coisas se murcham, a carne e a erva, a beleza se passa. Qualquer coisa e pessoa que tenta se colocar no seu caminho, entre você e Deus, para aquilo que Deus tem promessa para você, não é fichinha na presença do nosso Deus. Não é fichinha na presença do nosso Deus, porque Deus, com sopro, Ele elimina todas essas coisas. De vez em quando a gente acha,
né, que a carne pode nos afetar, né, que as dificuldades, né, impostas por Satanás podem nos afetar e nos tirar daquilo que é promessa de Deus para a nossa vida. Não se engane, não pode, porque Deus é o Deus de poder, né? Ele age, Ele é o Deus também de graça, Ele é o Deus de misericórdia. Todas as aflições, todas as dificuldades, tudo aquilo que se coloca no caminho entre o homem e Deus, não pode ser comparado com aquilo que nosso Deus é capaz de fazer. E vale a pena esperar em Deus. Em outras palavras, o desespero não compensa, né? Vale a pena. Quando a gente deixa de esperar, a gente desespera, né? Isso é desesperar. Deixou de esperar. Deixou de esperar. Está desesperado, está sem esperança. Nós não precisamos desesperar. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena esperar em Deus, porque Ele é um Deus maravilhoso. E Deus também nos dá uma palavra de paz. O verso 9 fala: Tu, anunciador de boas novas, sobe a um monte alto. E nessa manhã, amados, nós estamos aqui para anunciar boas novas. E boas novas é o sinônimo que a gente tem para evangelho. Porque o evangelho são as boas novas de Deus para a salvação. A salvação do homem, o livramento do homem se encontra em Jesus Cristo. Se encontra em Deus. Nós temos esse acesso a Deus por causa de Jesus Cristo. Nós temos esse acesso ao Pai por causa de Jesus Cristo. E vale a pena esperar nele, porque Ele é um Deus de paz. Tu, anunciador de boas novas, tu, anunciador deste evangelho, sobe ao monte. Sobe ao monte. E algumas horas nós somos as pessoas, como eu já mencionei, que precisamos ouvir essas palavras. E todos nós precisamos ouvir as palavras de conforto. Mas algumas horas nós precisamos sair da nossa zona de conforto e anunciar essas palavras. Anunciar essas palavras, porque este mundo é um mundo que está completamente perdido, sem Deus, desesperado. É um mundo que está sem esperança. Mas nós temos a palavra de esperança. Nós temos a palavra de esperança. Nós temos a palavra que toca a vida e transforma a vida, porque nós temos em nós a palavra de Deus. Entregando a vida para Ele, mesmo em meio às dificuldades, Ele nos enche de sua paz. Ele nos enche de sua paz, porque Deus é um Deus de graça, Ele é um Deus de misericórdia. Vale sempre a pena esperar em Deus. Amém, amados? Amém? Se Deus tem feito algo para o homem, e Ele tem feito algo para o homem desde que Ele criou o homem, é criar ferramentas que o homem pode utilizar para estar sempre perto do nosso Deus. E em algumas horas, as ferramentas que Deus cria para nos colocar perto dele são as aflições, são as dificuldades. Porque é o que vai nos levar para perto. São os nossos desertos, são os nossos momentos de grande dificuldade, mas o Senhor é o Deus que nos permite, mesmo nos grandes momentos de dificuldade, experimentar da sua grande paz. E há um dito popular, e que com certeza tem todo o respaldo bíblico, e quando nós enfrentarmos um problema, que a gente não chegue para o nosso Deus e clame: Senhor, eu tenho um grande problema. Deus, eu tenho um grande problema. Mas você pode olhar para o seu problema, olho no olho, e apontar para ele e falar: problema, eu tenho um grande Deus. Porque o nosso Deus é um Deus tremendo. Amém, amém, amados? Você recebeu de Deus uma palavra nessa manhã? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu espero que Deus tenha falado com você profundamente. Se houver alguma coisa que podemos fazer por você, orar com você, comunique conosco na nossa página no Facebook, no nosso website. Será um prazer poder colaborar com você na sua jornada cristã também. Se há alguém que você conhece que pode ser abençoado por essa mensagem, não deixe de compartilhar. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.